Uma boa noite a todos os presentes, aos internautas, com nossos agradecimentos pelo prestígio que dão a esta solenidade. Nesta noite, a Câmara Municipal reúne-se de forma solene para a outorga do título de cidadania riopardense, um dos mais expressivos e valorizados que a Câmara concede. Este título visa distinguir o cidadão que, tendo vindo de outra região, acabou aqui permanecendo para dedicar a sua vida ao trabalho e ao desenvolvimento da comunidade. Para reconhecer essa atuação, o vereador Pedro Jean Tomassi propôs a outorga do título de cidadão riopardense ao professor e maestro Agenor Ribeiro Neto, que hoje concretizamos por decisão unânime desta Casa, expressa no Decreto Legislativo número 4, de 16 de maio de 2019. Convidamos o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, a que ocupe seu lugar na mesa dos trabalhos. Convidamos os senhores vereadores a que ocupem seus lugares no plenário. Para compor a mesa dos trabalhos desta sessão solene, convidamos a Ana Paula Pereira de Lacerda, diretora de Cultura e curadora da Casa de Cultura Euclides da Cunha. Por favor. Nossa saudação aos ilustres vereadores que compõem o plenário. Convidamos os vereadores Pedro Jean Tomassi e Paulo Sérgio Ferreira para acompanharem o homenageado desta noite, que fará parte da mesa solene, o professor e maestro Agenor Ribeiro Neto. Gostaríamos de registrar aqui o pedido de desculpas do médico Carlos Alberto de Souza, amigo do Agenor, que não pôde comparecer a esta solenidade em razão de compromissos profissionais. Ele enviou um pequeno texto que leremos na íntegra. Agenor, meu querido maestro, já vai chorar. Esta pequena justa homenagem é o reconhecimento maior do seu trabalho desenvolvido na nossa Sanzé. Permita-me dispensar elogios à sua trajetória, este espaço não seria suficiente. Receba o meu melhor abraço e fique com a certeza de que o novo cidadão riopardense só faz enriquecer o nosso já elevado nível cultural. Carlos Alberto de Souza. Recebemos também a justificativa do excelentíssimo senhor prefeito municipal Hernani Cristóvão Vasconcelos. Por um compromisso previamente assumido, justifico minha ausência nesta noite solene, que homenageia este grande nome da nossa cultura, o professor e maestro Agenor Ribeiro Neto. Destaco que Agenor sempre foi um visionário, um exemplo de dedicação e persistência em tudo aquilo a que se propôs realizar. Saúdo o ilustre homenageado, o amigo e conterrâneo cacondense, pela extensa folha de relevantes serviços prestados ao nosso município nas áreas de cultura e esportes. Idealizador do Festival de Música da Primavera, o FEMP, idealizador das grandes gincanas que animaram o município, entusiasta das bandas marciais e fanfarras, entusiasta da natação, ex-vereador, ex-diretor-presidente do DEC,
sonhador e concretizador de projetos musicais de nossa cidade, como a oficina de música da Fábrica de Expressão, o projeto Shalom, a instalação do Polo do Conservatório de Tatuí e a Orquestra Jazz Sinfônica de São José do Rio Pardo. Para alguns, ele até parecia louco, mas para nós, cacondenses, ele apenas estava realizando seus próprios sonhos e nos ensinando a sonhar. Assina o prefeito municipal Hernani Cristóvão Vasconcelos. Para a palavra oficial na abertura desta solenidade, anunciamos o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Henrique Artioli Tobias. Boa noite a todos, colegas vereadores do plenário, público presente, internautas, Ana Paula de Lacerda, diretora de Cultura, professor maestro Agenor Ribeiro Neto, homenageado desta noite, nossos cumprimentos e agradecimentos especiais a toda a comunidade riopardense e todas aquelas pessoas, não é, que estarão abrilhantando esta solenidade outorga de cidadania riopardense, uma das maiores, se não a maior, honraria do Poder Legislativo Municipal. E eu dizia hoje, não é, na Rádio Difusora, ao anunciar a sessão solene desta noite, que é um título de cidadania que demorou para chegar, não é? Não vamos entrar no mérito, mas hoje e nesta legislatura, não é? E eu fico feliz em fazer parte desta legislatura e ter o vereador Pedro Jean Tomás com esta, não é, feliz iniciativa de convidá-lo a oferecer este título de cidadania. Que bom que demorou para chegar justamente na legislatura de Pedro Jean Tomás e dos outros 12 vereadores desta Casa de Leis. A Câmara Municipal, ela se envaidece em reconhecer o seu trabalho em prol da comunidade riopardense. Eu pude acompanhar parte do seu trabalho, fui guarda-mirim no ano de 1981 e naquela época o professor Agenor já comandava com maestria a grandiosa fanfarra da Guarda-Mirim com cerca de 200 componentes, 200 meninos, adolescentes, fardados aos sábados no pátio do Ginásio Municipal de Esportes Tartarugão. Uma demonstração de disciplina e tanto o maestro Agenor quanto as lideranças da Guarda-Mirim daquela época nos passavam, além de ensinar a música, não é, bons costumes, não é, ética e cidadania, além da boa música que a fanfarra da Guarda-Mirim realizava e foi vitoriosa em várias cidades, se apresentando, os componentes se apresentando na batuta, sob a batuta do maestro Agenor. Foi participante de todos os FEMPs, que foi realizado pelo maestro Agenor Ribeiro Neto. Então eu sou muito suspeito de falar nesta noite, não é? Só elogios, não é? E nós temos absoluta certeza que os adolescentes, os meninos da Guarda-Mirim, não é, daquela época, que aprendiam música aos sábados após os seus afazeres como guardinhas, realmente levaram para seus lares, para dentro das suas casas, não é, boas maneiras, ética e disciplina. Muito obrigado por ter feito parte da minha vida e da vida de tantos adolescentes que, graças a Deus, não se enveredaram para o mau caminho. A Câmara Municipal, ela tem absoluta certeza que este é um momento muito significativo para a cidade de São José do Rio Pardo, que finalmente reconhece e valoriza o trabalho de alguém que, mesmo não sendo riopardense de nascimento, tornou-se riopardense de coração. E agora, como esta outorga, torna-se riopardense por mérito. A Agenor muito fez por São José do Rio Pardo ao longo dos 28 anos que aqui viveu com a sua família.
Deixou, além de muitos amigos e admiradores, um vasto legado nas áreas social, esportiva, cultural e educacional. Reside atualmente em Poços de Caldas, mas não é raro vê-lo com a esposa Rita Maria, companheira de todas as horas, aqui em São José do Rio Pardo. Seja para trazer mais cultura à população, com as apresentações da Sinfonia das Águas ou da Orquestra Sinfônica de São João da Boa Vista, seja apenas para rever os amigos. Esta homenagem desta Casa de Leis é, portanto, mais do que merecida ao professor e maestro Agenor Ribeiro Neto, a quem agradeço. Sendo assim, declaro oficialmente aberta esta solenidade. Gostaria de registrar aqui a presença do diretor-presidente do DEC, Uri Feres Abrão, que foi nadador, né, Agenor? De grande destaque também. Os amigos do Agenor, é tão bom ver o Francisco Bragueta, Maquelo, os idealizadores do FEMP, Faria, ex-vereador Tobias, enfim, Luiz Antônio Jantomassi, tem muita gente, o Vanderlei de Souza, amigos dele, é muito bom. A vocês todos, os nossos agradecimentos. Vereadores, público presente, internautas e homenageado. O hino nacional será apresentado de uma forma diferente na abertura desta solenidade. Quebrando o protocolo, porque, é claro, a ocasião merece e o Agenor adora quebrar um protocolo. Gostaria de pedir a atenção de vocês para o nosso telão. Douglas, por favor. Vou apagar as luzes ali, né? Você apaga ali? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Gente boa tem no Brasil em tudo quanto é lugar, de norte a sul, de leste a oeste, em tudo quanto é arraiar. Mas esse Brasil só vai ficar bom um dia, quando cada brasileiro tiver dentro do peito ética e cidadania. O Agenor está dando risada aqui porque é uma travessura, né? Ele me mandou esse vídeo há uns 20 dias pelo Zap. Ô, minha amiga, vê se você gosta, tal. Eu falei, nossa, que lindo, Agenor. Fiquei emocionada porque eu sou chorona, estava falando para a Fabiana, é tudo chorão.
Achei a coisa mais linda do mundo, e aí nós falamos assim, quem mandou a Agenor mandar esse vídeo, né? Vamos ter um hino nacional com esse arranjo caipira. Presidente, por favor. Perfeitamente. Eu solicito ao cerimonial que faça a apresentação do maestro Agenor Ribeiro Neto, que receberá o título de cidadão riopardense. Natural de Caconde, cidade onde morou por poucos anos, o professor e maestro Agenor mudou-se para São José do Rio Pardo em janeiro de 1984 com a família. A esposa Rita Maria Semensato Ribeiro e os filhos Fabiana, à época com 6 anos, André com 5 e Marcos com apenas 2 anos. Fabiana e André nasceram em Ribeirão Preto e Marcos em Muzambinho, mas foram criados em São José do Rio Pardo. Aos 68 anos, Agenor tem 2 netinhas, Mariana e Luísa, filhas da Fabiana e do Antônio, e um netinho, o Henrico, filho do André e da Fernanda. Agenor é formado em Educação Física pela UNAERP de Ribeirão Preto, com especialização em natação pela USP. Formado em Fisioterapia, com especialização em Traumatologia e Ortopedia, pós-graduado com ênfase em Fisiologia do Esforço. Formado em acordeon e saxofone pelo Conservatório Musical de Poços de Caldas e também em regência instrumental pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí. Agenor foi técnico de natação da Seleção de Ribeirão Preto e do Rio Pardo Futebol Clube. Professor de natação e fisiologia do esforço da Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, onde também foi diretor, ocupou outros cargos de diretoria em colégios particulares de São José do Rio Pardo e de Minas Gerais, foi diretor-presidente do então D7, de 1985 a 1988, e também do DEC, de 2001 a 2004. Foi vereador desta Casa de Leis na gestão de 1993 a 1996. Agenor é atualmente maestro titular da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas e maestro titular da Orquestra Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista. Senhores, confesso que tentei resumir ao máximo as informações sobre os inúmeros trabalhos realizados por Agenor durante os 28 anos em que morou em São José do Rio Pardo com a esposa e os filhos. Tarefa difícil, meu caro Agenor, mas vamos lá. Na área da cultura, Agenor criou a Feira do Artesanato, o FEMP, o Festival de Música da Primavera, o Arques, Museu da Imagem e do Som, a Medalha do Mérito Cultural Germinal Artese, a Fanfarra da Guarda Mirim, Projeto Cinema nos Bairros, o Fest Vídeo 5, evento que ganhou destaque na mídia paulista e que valeu a Agenor uma indicação da rede EPTV para o Professor 2000 da Rede Globo, indicado como o melhor projeto educacional de todas as 4 emissoras para a Central do Rio. O Grupo Seresteiro Vozes ao Luar, o Festival Municipal de Fanfarras, a Festa da Terra, o Carnaval da Perimetral, a Orquestra de Cordas, a Fábrica de Expressão com os cursos de dança, artesanato, pintura e teatro, a Oficina Livre de Música Maestro Neves, a Orquestra Jazz Sinfônica de São José do Rio Pardo. Como presidente do D7 e do DEC, trouxe para o município inúmeras apresentações de orquestras, corais e outros grupos. Trouxe com o Maestro Neves o polo avançado do Conservatório de Tatuí, onde criou a Orquestra de Sopros Maestro Neves, o coral, a Orquestra de Cordas, o Octeto de Flautas Altamiro Carrilho, o grupo de percussão e o grupo de sopros. Na área do esporte, formou a vitoriosa equipe de natação do Rio Pardo Futebol Clube, que teve 3 campeãs brasileiras e 3 paulistas. Como técnico, conquistou expressivas vitórias no Campeonato Paulista de Águas Abertas, Travessia Minas-São Paulo, Travessia Ilhabela, Caraguatatuba, Travessia do Rio Negro em Manaus e também dos Jogos Regionais, dentre outras inúmeras conquistas. Na presidência do D7, criou a estrutura de escolinhas de esporte. Trouxe para Rio Pardo os Jogos Regionais em 1988. Fez a primeira prova de kart da história da cidade. Promoveu o campeonato de autocross, simultaneamente com motocross e paraquedismo. Trouxe a final do projeto Nadar, criou as ruas de lazer,
reformulou a festa do esportista, criou o Interbairros, promoveu o quadrangular internacional de futsal, reformulou a corrida de São Silvestre e trouxe para cá os principais corredores brasileiros. Reativou os Jogos da Semana Euclidiana, criou a equipe de canoagem Adrenalina Legal e trouxe para a cidade a final do Campeonato Paulista de Canoagem. Promoveu diversas realizações na área social, como a construção do Tartaruguinha, reforma do Forró Xodó e a discoteca Tartaruga Dançante, dentre outras. A Agenor também é responsável pela criação da Sinfonia das Águas de Poços de Caldas e pelo Festival Viola de Todos os Cantos da EPTV Globo. Nosso homenageado já foi agraciado com outras importantes homenagens, como a Comenda Juscelino Kubitschek, outorgada pelo governador Antônio Anastasia, pelos relevantes serviços prestados à música orquestral de Minas Gerais, a Comenda Maestro Carlos Gomes, pelos relevantes serviços prestados à música instrumental, o diploma de benfeitor da Ordem do Grande Oriente de Minas Gerais, o título de ícone da cultura de Poços de Caldas de 2018, título de cidadão Poços Caldense e título de cidadão casabranquense. Presidente, por favor, eu estou sem fôlego agora. Convido o vereador Pedro Jean Tomassi, autor do projeto de decreto legislativo, para fazer a outorga do título de cidadão riopardense ao maestro Agenor. Solicito ao cerimonial que leia os dizeres da honraria entregue ao maestro Agenor. A Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, no uso de suas atribuições e da prerrogativa de legítima representante da comunidade, outorga o título de cidadão riopardense ao professor e maestro Agenor Ribeiro Neto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. São José do Rio Pardo, 2 de julho de 2019. Assinam Luiz Henrique Artioli Tobias, presidente desta casa, Paulo Sérgio Ferreira, primeiro secretário, João Batista Ramos, segundo secretário. Pedro e Agenor, podem permanecer um minutinho aí, por favor. Convidamos o vereador Pedro Jean Tomassi, a entregar um mimo, pequeno mimo, à esposa do Agenor, Rita, companheira de todas as horas, né, Agenor? De todos os momentos. 53 anos merece, né, Agenor?
Obrigada. Em tempo, gostaria de registrar a presença da Lúcia Vito, grande companheira também, né, Agenor? Estou vendo. Xingote, que eu não estava enxergando daqui, agora deu para ver. Gostaria de convidar, neste momento, a Ana Fontão, grande amiga também do Agenor, mas aqui ela falará como representante da comunidade. Eu vou ser breve, mas não podia deixar de dizer, né? No momento que a gente vive hoje no Brasil, em que as pessoas não são importantes, na maioria das vezes, que os gestores, que os governantes esquecem do povo, o que eu queria dizer é a minha admiração por este homem, que é o Agenor, que, além de muito mais que amigo, em 1985, eu estava trabalhando com ele. E cada um desses projetos, que, enumeradamente, muitas pessoas fazem projetos. O Agenor, cada projeto, ele sonhava e já acreditava. E ele colocava cada projeto de uma forma que a gente conseguia visualizar, né? Mas nunca foi para se promover, para ser importante, para sair no jornal, não. Era preocupação. Eu me lembro direitinho, numa reunião que nós estávamos juntos, quando surgiu o projeto da canoagem. Nós tínhamos um trabalho na área social e tínhamos descoberto que tínhamos muitas crianças na droga, muitas crianças servindo de trabalhadores para o tráfico. O Agenor falou assim: o que é que nós vamos fazer com essas crianças? Eles são o futuro. Eles são as crianças que vão estar aí trabalhando, vão estar construindo essa cidade. E veio com a ideia da canoagem. Se a gente der eles forem para a escola e depois eles tiverem uma motivação, um esporte para fazer, nós vamos conseguir tirar. E esses projetos eram para pessoas de risco. A minha preocupação é o risco com as crianças. Ele falava assim. E cada vez que ele vinha com um projeto, todo mundo abraçava, porque a preocupação dele era o ser humano. Era a melhoria da qualidade de vida. Era realmente a ética, a cidadania, não era da boca para fora, era na prática. Agenor, São José do Rio Pardo, você deu sua vida por São José do Rio Pardo. Então, a gente tem muito que agradecer. E a gente reza a Deus que as pessoas que conviveram com você vivam esse espírito de ser humano do bem, de pessoa que quer construir, que não importa que quiseram te derrubar, mas não importa, porque para você, não era você que estava... Porque a tua semente virou árvore, a tua semente deu fruto, a tua semente tirou quantos jovens da droga, a tua semente deu alicerce para quantas famílias. Então, Agenor, nesse dia hoje que eu quero te dizer que muito mais do que ser cidadão riopardense, essa cidade quer mesmo muitos Agenores aqui. Nós estamos precisando de muita gente com essa garra, com essa força, com esse amor e com essa vontade de construir. Construir de verdade um Brasil justo, um Brasil honesto, um Brasil verdadeiro, que não se importa se o sexo é A ou B, se é da classe social que seja. Se importa com os valores que não passam. Isso ninguém tirou de você, Agenor. Tiraram você daqui, mas ninguém tirou do povo que conviveu com você esse orgulho, essa vontade de te dizer: nós não merecemos ter você como cidadão, porque nós estamos precisando que essa semente tua dê frutos, 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 e eu sei que deram. Você construiu quantas famílias que estariam hoje destruídas, entendeu?
Nós precisamos de muito mais gente como você. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Muito obrigada por fazer parte dessa cidade, de todos esses projetos, de todo esse trabalho, de ter sido esse cidadão que só deu orgulho para nós. É isso que eu queria te dizer hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Convido a Fabiana. Fabiana tem fôlego? Tem condições? Fabiana, como representante da família, gostaria de dizer umas palavras. Será que eu consigo? Vou tentar me recompor aqui. Eu vou pedir desculpas, eu não tenho o dom da oratória, então eu fiz um rascunho. E eu peço desculpas pela voz embargada, mas está difícil controlar a emoção. Queria agradecer, Gi, pelas palavras carinhosas, presidente da Câmara, pelo seu depoimento. Agradecer a presença de todos, as autoridades, os amigos queridos, a nossa família. E, principalmente, ao vereador Pedro Jean Tomás, que teve a iniciativa de proporcionar essa homenagem hoje ao meu pai. Quero te dizer, Pedro, que eu não te conheço tanto, mas eu conheço a história da sua família, eu tenho grande admiração pelos seus pais. E eu vou ter uma profunda e eterna gratidão a você pelo que você está proporcionando aqui para a gente hoje. Pode ter certeza. Bom, vocês já viram que vai ser uma cerimônia que fala muito de emoção. Eu sou chorona, sou filha dele. Mas, para muitos, pode parecer uma cerimônia corriqueira de benemérito da Câmara, se estão acostumados com essas solenidades, mas vocês não têm ideia do significado que essa homenagem tem na vida do meu pai e de todos nós. Ele é uma pessoa humilde, de espírito inovador e muito altruísta, incansável em se tratando de ajudar alguém. Sempre trabalhador, batalhador, e tem um amor incondicional pela família. Amigo sincero, exemplo de ser humano com valores que fazem da sua existência uma lição. Idealista, criativo, obstinado, vive de reconhecimento. Os seus feitos pouco reverteram financeiramente, mas isso nunca importou para ele. Ao contrário. Essa cidade foi o grande palco dos diversos feitos, muito antes dele se tornar o maestro que ele é hoje. Passou pela cultura, pelo esporte, por lazer, por colégios, pela rádio, guarda-mirim, fez trabalhos sociais, montou grupo de seresta, foi vereador. Mas, na minha memória, o que fica registrado mais marcante é a natação e o FEMP. Tem uma história de paixão com São José do Rio Pardo, história que durou por mais de 30 anos e nunca vai ser apagada. Todos nós temos um laço eterno com essa cidade. Fizemos amigos e irmãos que vamos levar para o resto de nossas vidas. Conheci meu marido aqui, construí uma família linda. E poder trazer as minhas filhas hoje para presenciarem essa homenagem para ele, essa bela homenagem, não tem preço. Meu pai já fez de tudo, mas hoje ele vive de música, é artista. E o artista vive de aplauso. E está aqui hoje entre vocês, recebendo todo esse carinho e reconhecimento, com certeza, vocês têm certeza que farão dele uma pessoa mais feliz e realizada, com sentimento de missão cumprida, pelo menos aqui em São José. A gente sabe que ele inspira muita gente, e eu posso dizer por nós, filhos, que temos o privilégio de conviver com ele, de aprender com ele, que a gente tem muito orgulho da tua história. Eu disse uma vez, acho que você se lembra, que o que melhor te define é o verbo transbordar, que significa passar das bordas, estar repleto, superabundar.
derramar, espalhar, ter em excesso. Esse é o meu pai, é o Agenor, aquele que transborda em tudo que faz, principalmente em amor. Se ele hoje recebe esse título, significa que uma sementinha do seu legado de alegria e sonhos vai ficar eternizada em São José do Rio Pardo. Por isso eu agradeço em nome da minha mãe e dos meus irmãos, dizendo que esse reconhecimento nos faz muito felizes. Gratidão. Obrigada de coração. Anunciamos a palavra do diretor-presidente do DEC, Yuri Feres Abrão. Esse também chora, hein? O Yuri é chorão também? Boa noite a todos, senhores presidentes da Câmara, senhores vereadores, público em geral, nosso homenageado. Nem sei por onde começar. Não sou filho do Agenor, mas sou cria dele, sou chorão também. Me espelhar nele. Quando a gente é professor, eu e o Agenor, nós somos professores. A gente adora ver e faz tudo sem esperar nada em troca. Mas a gratidão hoje, como a Ana falou, é tão rara que eu fiz como o Agenor me ensinou, quebrar protocolo. Eu não estava inscrito em falar, mas pedi a palavra. Ninguém tá. Todo mundo foi pedindo. Acho que então, nós vamos até amanhã pedindo. Assim que é bom. Sendo professor, uma das coisas que eu mais gosto, eu comentei essa semana no último dia de aula. Quando a gente sai de férias, coisa que a gente mais sente falta é quando a gente chega na escola e o abraço das crianças. Que a criança, a hora que te vê, a gente, professor de educação física, tem um contato maior com a criança. Vem, te abraça, dá aquele sorriso. E eu me senti hoje, vendo o Agenor, aquela criança que chegava no treino e ia abraçar ele. Eu abraçava com toda a felicidade, olhava para ele, eu pequeno, olhava para ele e poderia falar que um dia eu gostaria de ser igual a ele. Então, acho que um pouco da loucura que eu tenho, que a Paula me acompanha, eu puxei um pouco do Agenor. Que eu via ele querendo fazer, ele querendo executar, e dessa forma me incentivou a ser um professor de educação física, a atuar nessa área que eu gosto muito. Gostaria de contar algumas histórias aqui. Me lembro de várias viagens que a gente fez, Agenor. O senhor Eduardo emprestava até a condução para a gente em algumas, a G está aí. Tem uma especial, várias especiais. A gente precisava viajar, sair cedo daqui, e para dar conforto para o atleta, o Agenor tirou todos os bancos da Kombi e colocou colchão na Kombi. O Agenor ia dirigindo e a gente ia deitado na Kombi. Eu lembro de um Fusca que nós fomos, que não cabia mais gente, eu fui atrás naquele bagageirinho atrás. Então, essas viagens é algo marcante na vida da gente e marcou muito na minha vida. Hoje, pela legislação, já não podemos mais fazer essas loucuras, né, Agenor? Mas isso marcou muito. Eu pedi a palavra porque a gratidão que eu tenho por aquilo que eu sou hoje, eu devo muito a você. E eu gostaria de agradecer em público tudo aquilo que eu sou, grande parte você que me ensinou. Muito obrigado, Agenor. Convido, então, o vereador Pedro Giantomassi, foi quem indicou
essa outorga do título de cidadão, mas que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Bom, subir um pouquinho aqui. Boa noite a todos. Queria aqui dar boa noite aos meus colegas vereadores, ao presidente dessa casa, ao público presente, aos internautas que nos acompanham de casa, e às autoridades do Poder Executivo e, principalmente, em especial, né, ao nosso homenageado dessa noite, seus familiares, o amigo Agenor. Com este título de cidadão riopardense que a gente concede hoje, que a população de São José do Rio Pardo concede hoje ao maestro Agenor, nós formalizamos aqui o reconhecimento desta cidade a todo o trabalho desenvolvido ao longo de 28 anos por ele ao nosso município nas áreas de cultura, lazer, esporte e entretenimento. Foram anos memoráveis a qualquer cidadão que teve a oportunidade de se beneficiar dos inúmeros trabalhos que foram desenvolvidos pelo maestro Agenor no período em que trabalhou na nossa cidade. Como não nos lembrarmos com saudades, né, do FEMP, como foi mencionado, dos jogos universitários que foram realizados na nossa cidade, do incentivo dado ao crescimento e fortalecimento das fanfarras riopardenses e, em especial, a da Guarda Mirim. Das manhãs de lazer realizadas, ou ruas de lazer realizadas nos bairros e que envolviam diversas camadas da população. Da importância cultural da fábrica de expressão, do polo do Conservatório de Tatuí, na nossa cidade, entre outras tantas realizações que marcaram sua passagem por nossa cidade e que a projetaram esportiva e culturalmente. Seus eventos mobilizavam a cidade, geravam um clima de alegria e otimismo na população e traziam recursos de fora que circulavam no comércio local. Como consequência de sua capacidade de mobilização das pessoas e das equipes às quais trabalhavam, da usina permanente de ideias e da sua plena motivação em criar, o seu trabalho marcou um período da história de nossa cidade, como um momento cultural de intensas atividades que tínhamos aqui em São José. Desde pequeno, acompanhei todo este movimento de alegrias e realizações do nosso município, sem entender que por trás de todo esse movimento que tinha na nossa cidade, existia ali uma pessoa com uma cabeça e um coração que dedicava a sua vida e seu trabalho para realizar momentos que trouxessem alegria e bem-estar a toda a população riopardense. Hoje, como vereador, tenho a honra de indicar o nome de uma pessoa a qual admiro muito, ao título de cidadão riopardense. Apesar de só agora, né, receber o título de cidadão, Agenor sempre demonstrou, através de seu amor a São José do Rio Pardo, o quanto que ele é riopardense. Porém, agora, apenas formalizado através de um título. Parabéns ao amigo Agenor e certamente continuaremos contando com a sua criatividade e seu trabalho, ainda mais agora, duplamente riopardense. Muito obrigado. Também, quebrando o protocolo, tem muitas coisas a dizer para a Agenor, mas eu acho que não vou ter condições. Lembrando o FEMP, lembrando meu pai, me vendo no FEMP com o meu pai, por suas mãos. Então, é gratidão, maestro. Gratidão eterna. Obrigada.
Com a palavra, o homenageado da noite, maestro Agenor Ribeiro Neto. Eu estou me sentindo num vale de lágrimas. Nossa Senhora, aguenta coração, aguenta coração. Pedro, muito obrigado pelo carinho. Senhores vereadores, muito obrigado pelo carinho que vocês estão dando. Principalmente para a minha família. Porque eu sempre tenho insistido numa coisa, eu não tenho herança financeira, não tem nada de tragédia nisso. Eu não tive herança. O que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu mesmo construí. Mas para mim é muito importante a herança moral. E é essa que eu tenho que deixar para eles. E hoje eles ouviram coisas que eu nunca imaginei que fosse ouvir aqui. Isso é importante para eles, para minhas netas, para o meu netinho, que um dia vai entender. Eu estou perdido, eu não sei como começar essa coisa aqui. Eu fiz um roteiro, mas já roteirizaram tudo. Como é que eu vou falar, não é? Eu vou pular o meu roteiro, porque aqui eu me sinto acolhido num manto de amor que eu nunca imaginei na minha vida. Pessoas extremamente queridas e que foram extremamente importantes na minha vida estão presentes. Várias. Eu estou muito feliz por isso. Muito feliz por isso. Mesmo porque é uma coisa que eu tenho dito a exaustão ultimamente, que eu falei, gente, a vida é assim. Ninguém é só. Nós somos frutos das pessoas que nos cercam. Não adianta nada o maestro estar lá regendo, bonito, se não tem aquele monte de músico tocando, que ensaia, que investe no instrumento, que estuda e que toca. Eu preciso... Agora, eu não sabia como começar, eu fiz um roteiro, a Gi falou tudo. O Yuri fala tudo. Meu Deus do céu, e aí, como é que eu vou fazer? Eu fiz um roteirinho para tentar lembrar e agradecer a cada um de vocês que foi importante nesse momento da minha vida. Como é que eu cheguei em São José do Rio Pardo? Eu era diretor da faculdade de Muzambinho, quando o Osmar, o professor Osmar, falou, vamos montar uma equipe de natação em São José do Rio Pardo. Ele me trouxe aqui, me apresentou para uma pessoa muito querida, que não está aqui, eu já até pedi para convidá-lo, foi o João Junqueira. E... João, nós vamos fazer, e isso aí era no mês de abril. E eu sei, a minha experiência de Ribeirão Preto, que eu tinha, foi minha última equipe tinha sido Ribeirão Preto, eu tinha sido técnico da seleção de Ribeirão Preto, com resultados assim bastante expressivos. A natação para o inverno era esvazia, porque a água vai ficando fria. Eu falei para ele assim, não, isso não é problema, tá, vamos divulgar. Fizeram uma entrevista comigo. Eu me lembro essa primeira entrevista que foi feita foi o Capitelli. Ele não sabia o que me perguntar. Eu orientei ele. Faz assim, assado. Ele foi perguntar, era pequenininho, devia ter uns 14 anos, sei lá. E a Gazeta foi generosa, botou uma foto minha, diretor da faculdade de Muzambinho, ex-técnico da seleção, vai montar a equipe. Eu esperei que fosse ter umas 40 pessoas. Chegaram 5. Falei, nossa Senhora. E o que aconteceu? Acontecia que, como eu era diretor, eu não podia vir todo dia. Eu fiz o seguinte, eu venho terça, eu venho segunda, quarta, eu mando 2 alunos meus, assistentes, aí eu venho quarta e venho sexta, e o assistente vem na quinta. E foi assim que começou a natação. Eu vim na segunda, dei o treino para eles, conheci Gastãozinho, Fábio, Murilo, de saudosa memória, Maurício e o irmão dele, o Gato. Eram esses 5. E voltei para Muzambinho, no dia, cheguei para, olha, amanhã, falei para os amigos, amanhã vocês fazem isso. E aí eles vieram na terça-feira, eu louco para saber, será que apareceu mais gente? Assim que chegar, vai na minha casa. Eles chegaram para minha casa, aí foi mais gente. Foi um só, cara. Mas o moleque é bom, mas a mãe dele é uma caninana de brava. Assim, é mesmo, ele é bom, nós não podemos perder ele não, ele é muito bom. É mesmo, ele não quer nadar, mas a mãe dele quer nadar, a mãe dele é brava. É brava, não é brava, não deixa comigo. Aí eu volto na quarta-feira, estão lá os 5. Falei, cadê o outro?
Ah, não veio, mãe. Dali a pouquinho chega uma veraneio. Veraneio que marcou a minha vida. E eis que surge aquela senhora que está ali, Dona Maria Olívia, um garotinho com cara amarrada, que hoje está lá e é vovô, eu não acredito. Com Otávio. Ele desceu com cara de poucos amigos, falou para ela assim, eu cheguei, oi, tudo bem, muito prazer, querendo fazer amizade. Aí ele falou, mãe, eu não quero nadar. Cala a boca, você vai nadar. Você vai nadar. Naquela época, só para historiar vocês, eu tinha feito um curso de pós-graduação e tinha tido um professor alemão que me fez a cabeça. Educação física tem que ser humanista, né? A gente não pode, a pessoa tem direito de optar o que ela quer fazer. Eu não gosto de obrigar a fazer, isso não vira. E aquela atitude dele é de encontro à minha filosofia, né? Como é que eu vou fazer? Eu morrendo dele, e ele com medo dela. Ele tinha medo, respeitava, né? Respeito, né? Né, Matias? Aí eu falei, não, mas se ele não quer nadar, ela virou assim, o professor, livre-arbítrio, por enquanto não, por enquanto sou eu. Eu falei, tá bom, pô. Aí ela saiu, que hora termina o treino? Eu falei, assim, 6 horas. 6 horas vem pegar, vai nadar. Saiu com a veraneio. E assim que ela saiu, eu chamei ele de lá e falei assim, olha, se você não quiser nadar, fica tranquilo, cara, volta. Não precisa nadar, não. Não, eu vou nadar. Bom, é evidente que eu já era macaco velho, a minha pedagogia era mais experiente, eu estava com 2 alunos como assistente, acho que ele foi com a minha cara, fez o treino, falou assim, e aí? Não, eu vou nadar, eu gostei. Ficou, e naquele ano nós fomos pela primeira vez com a equipe de natação nos Jogos Abertos que aconteceram em Santa Bárbara do Oeste, e ele conseguiu ficar entre os 8 primeiros, foi o primeiro ponto da história da natação. Só que nesse meio termo, o que aconteceu? Não apareceu um Cristo para nadar. Eu fui ficando constrangido. Aí eu chamei o João Junqueira, falei, João, se você quiser parar, para, porque você está me pagando, eu estou com 6 nadadores. Não, nós confiamos no teu trabalho, aquele jeitão caipirão dele, pode ficar. E o que aconteceu que a coisa caminhou, o Vanderlei assume a presidência do Rio Pardo, e eis que no final do ano, um começou a falar para outro, e no final do ano, nós já estávamos com 200 nadadores, que depois viraram 400 nadadores. Então, foi uma fase histórica, o Vanderlei foi importantíssimo nessa fase, importantíssimo. Eis que chega mais uma figura. Um cara que para mim é espelho. Tudo que falaram de mim, eu queria falar dele. Eduardo Dias Rochnobre. Ele assumiu a direção da equipe de natação. Assim, como diretor de natação. Ele, para começar, ele usou as empresas dele, na época, a Companhia Paulista, como é que chamava? A Companhia Paulista de Energia Elétrica, era isso mesmo? Isso. Ele bancou as viagens da orquestra, nós começamos a disputar todas as provas possíveis e imaginárias, até debaixo do chuveiro. Tinha competição, lá estava o Rio Pardo. Todo lugar. E uma coisa que me fez admirar demais ele, a gente estava tomando pau nos jogos regionais, que era a competição mais importante, porque era no inverno. A água gelava. E as equipes tinham piscina aquecida, Jundiaí, Campinas, Piracicaba, Limeira, e nós estávamos na geladeira do Rio Pardo. E eu treinei a primeira brasileira que atravessou o Canal da Mancha, e conversando com o cara que foi o primeiro brasileiro, falei assim, no inverno, o segredo é treinar de madrugada, porque a água não cai, a temperatura, se a água está 18 graus, a temperatura for 0 graus, ela cai no máximo meio grau. Então, a chegar, está gelado em cima, você cai na água, é um cobertor. Ele fez isso, uma vez eu fiz uma experiência dessa aqui em Ribeirão Preto, nadei na água, e estava bom mesmo. Eu convenci a garotada a gente nadar de madrugada. E lá fomos nós cair na água às 5 horas da manhã. Eu saía numa Kombi, o Caminhos, que era meu auxiliar, saía em outra, e o seu Eduardo saía com a Veraneio da Tubaca, e a Ana Mesquita vinha lá e quando era 5 horas, nós estávamos na piscina. A molecada titiritando de frio e caía na piscina. Enquanto a gente nadava, o seu Eduardo, que já era um grande empresário, grande fazendeiro, com 1000 preocupações, com bolsa de valores e tal, enquanto a gente nadava, ele estava lá humildemente, espremendo laranja, fazendo chocolate quente e passando pão na manteiga. A consequência disso foi que naquele inverno, naqueles jogos, nós ficamos em 3º lugar, ganhamos de cidade como Jundiaí. E lá, pela primeira vez, o Maurício foi nadador de destaque, e a Ana Mesquita também. Eu não posso deixar de contar essa história.
Não é verdade? Não posso deixar de contar essa história. E aí tem a TT, tem a Tambaú, que me ajudaram, o Kaminski. Então a natação tem essa fase que eu não posso deixar de falar. E na fanfarra da Guarda Mirim, seu Roque Gervásio, que eu não vejo há anos, não sei como é que está. Né? A última vez que eu vi, faz muito tempo, ele não estava bem de saúde. Foi um trator. Né? E aí o que aconteceu? Eu era dirigente da fanfarra de Cabo Verde, que vinha para cá toda semana euclidiano. Aí ele fez um contato com o Silvinho e o Silvinho falou que pagava para mim. Aí me ofereceu se eu queria vir aqui. Falei, tudo bem, eu vou acumular. Eu montei a fanfarra da Guarda em 40 dias, para tocar no dia 31 de dezembro. E ali foi minha primeira entrevista. Para valer, o meu primeiro entrevistador está ali, o Faria. E o Faria é uma pessoa da maior importância na minha vida que eu linko na natação. O Faria era um cúmplice, né? Ele era um técnico psicológico. Por quê? Por exemplo, de repente o Maurício Faria começa a se destacar e... eu não quero nadar mais não. Pelo amor de Deus, nossa, cara, você vai ganhar no jogo. Não, mas eu não quero. Chamava Faria. Vai lá, faz uma entrevista com ele. Faria punha uma foto dele. Esperança nos jogos regionais. No dia seguinte estava o Maurício nadando igual um louco. E assim foi, né? E assim foi. Quando nós fizemos uma festa do esportista. Então o Faria é outro que eu tenho que agradecer. Né? D7, como é que acontece? Isso aconteceu eu ainda diretor de Muzambinho. E aí o Silvinho me chama, o Osmar me chama, olha, eu vou criar uma autarquia, você não vai ser presidente, que é um cargo político, o presidente já está escolhido, é um amigo meu de minha confiança, chama-se Francisco Bragueta, um galã dos anos 80 que está ali hoje. Né? Hoje um tio Suquita em plena forma. Né? E aí eu fui ser administrador do D7. Né? E aí eu quero vou pedir a vocês encarecidamente, se alguém escrever história de São José do Pardo, não pode deixar de falar o que eu vou falar. O FEMP não é ideia minha, é minha do Marco Aurélio, que está ali. Eu pediria uma salva de palmas para ele. Esse encontro acontece na borda da piscina. Na borda da piscina. Quando o Silvinho me oferece, o cara me descreve, eu falo assim, nossa, é tudo que eu gosto. Eu adoro música, eu gosto de teatro e esporte. Eu tinha acabado de vir de esporte. Tem a minha cara esse negócio. Vai dar para fazer muita coisa. E eu percebi que o Silvinho era um cara bem para frente. E lá em Muzambinho tinha um festival de música muito bonito que eu gostava. Eu falei, vamos fazer um festival. Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso, já é mais. Não vou fazer festival. Não, mas Muzambinho é mesmo, isso aí está ultrapassado. Não vou, já basta um louco que quer fazer festival aqui. Que louco. É o Marco Aurélio Maquiaro. Você conhece? Não conheço. É o diretor da rádio. Ele também quer fazer festival. Não vou fazer festival, não toca mais nisso. Eu não tinha liberdade com o Silvinho, fiquei quieto. Igual, né, ele toma uma bronca do chefe, segundo dia de trabalho. E fui daí, de tarde eu ia dar treino, estou lá, encontro com a Ruth Helena, que está ali, esposa dele. Estava lá, não conhecia. Oi, tudo bem, senhor Agenorzinho? Me chamava de Agenorzinho por causa da semana euclidiana que eu vinha tocar aqui com uma banda chamada Os Brasinhas. Tudo bem, tá. Do tempo da Sandra, uma prima minha, falou dos bailes, verde branco, baile branco, etc. Tal. Dali a pouco chega o Marco Aurélio. Tudo bem? Marco Aurélio. O que você faz? Eu sou o diretor da rádio. Você que fala em festival, que é o louco, pai? Eu quero fazer um festival pela rádio, E a ideia dele era muito maior que a minha. Ele já sonhava. Ele ia fazer o Festival do Mundo. Era o Rock in Rio aqui de São José do Rio Pardo. Eu queria uma coisa grande, mas não pensava assim. Aí nós começamos. E aí foi... Aí eu fui, como ele era compadre do Silvinho, acabei me aproximando do Silvinho através dele, e a gente ia falar, não fala de festival. Até que chegou um dia, eu chego no gabinete, o Marco Aurélio fez um plano, ele é muito bom de plano. Né? Eu era a parte da arte, ele era a parte do planejamento, impecável. Vamos fazer a proposta, ele vai ficar bravo, vamos fazer a proposta. Entramos lá, assim, lá vem os dois, é festival. Aí o Marco Aurélio falou assim, eu não vou fazer, assim, o Silvinho, papapá, ele deu um tapa na mim. Pode fazer, se der prejuízo é dos vocês dois. Eu não ponho um centavo, o problema é de vocês. Aí eu arrogante falei para ele, vamos fazer o maior festival do Brasil. Ele deu uma risadinha.
chamou para o Chico, menino, vamos fazer o maior festival do Brasil? Vamos. E assim começou a história do FEMP, que é muito comprida, dá para contar muita coisa. E dali 1 mês e meio, o Chico percebeu que ia ser o maior festival do Brasil. E aí armou o time, que era eu, o Marco Aurélio e o Chico. Esse é o FEMP. Eu aparecia mais, que eu estava no palco, na frente, eu falava. Mas sem os dois não teria acontecido nada. Registrem isso, tá? Por favor. E no FEMP, outra pessoa que eu tinha que agradecer. Aquelas aberturas que ficaram famosas, né? Um dia escreveram um artigo que eu era o Spielberg dos festivais. Realmente a abertura eu pensava. Às vezes discutia com aquela, com o Chico. E aí eu pensava a loucura. Aí chegou um dia, eu imaginei um treco que era com água. Era com água. Então tinha que ter um painel que ia levantar, e a hora que o painel levantasse ia ter fonte luminosa, mas o painel era assim. A orquestra ficava tampada embaixo do painel. Quando levantava, aparecia a orquestra. Fizemos o painel, faltava 5 dias para começar o FEMP. Quem falou que o painel levantava? Não tinha jeito. Eu fiquei louco. Nossa, não vai ter abertura. Não vai ter abertura. Naquela altura estava indo o iluminador do Roberto Carlos, que era o Emílio Sacomani. E, nossa, não vai dar certo. Eu ficando louco. Veio o cara, eu assim, ó. Chama o fulano que ele resolve. Falei, quem que é? Chama ele que ele resolve. Falaram o nome do cidadão. Eu fui na casa dele, olha, vai estar assim, vai estar abaixado, aí vai levantar. Então é tudo psicológico, assim, é tudo psicológico. Mas ninguém vê, é tudo psicológico. Vamos resolver isso aqui. É tudo psicológico. Peguei o cara, levei lá, ele chegou, pegou um negócio, botou assim, falou assim, tem 400 quilos. É psicológico. Fui ficando mais nervoso, cara, vai complicar. Assim, é um problema de vetor, é a alavanca. Tem uma caminhonete aí, tá? Manda na minha oficina lá que eu vou resolver isso aqui. 3 horas depois, ele me faz uma espécie de elevador com 200 quilos. Fazia tum, ele punha a mão, vai, com um sema de polia e levantava o painel. Eu não acreditei. O cara era um gênio. E virou o professor Pardal, porque aí eu bolava aquelas loucuras, ele fazia tudo. Um dia o Marco Aurélio falou assim para mim, só falta ele posar no cenário. Não, eu tenho medo de altura, mas vou arrumar alguém, nós fizemos aquela abertura que foi. Aí eu falava com o meu professor Pardal, tem jeito? Nós dá um jeito. E ele está aqui para minha alegria, o João Guzmão. Fica aí, João, fica de pé. Sem o João não tinha acontecido nada, as coisas mais loucas. Você percebe que eu tenho que agradecer, não tem como, né? São o que me ajudaram, a minha história está ligada. Minha vida está passando com um videotape aqui. E tem uma outra pessoa que não está aqui, que é o Fabiano Rossi, que fez todos os cartazes. Ele captava a ideia. Fizemos Amanhecer, São José do Pardo, e vai por aí afora. E tem uma outra pessoa que foi meu vice-presidente, que é o Xingote, que está lá. Ajudou pra caramba nas minhas loucuras, nos jogos, em tudo mais. Ia com a Deise, ia lá. Bom, no esporte, já falaram tudo o que aconteceu. Só uma coisa aqui que eu queria pontuar, que eu achei que foi legal. Assim que eu vim para cá, estava chegando o 1º de maio, eu ainda era administrador, eu acho que foi no teu ano, Chico. O Chico foi 1 ano, aí depois eu fui. Aí alguém falou assim, vai morrer gente de novo. Eu falei, mas o que é isso? Não, aqui tem tradição de fazer piquenique na beira do rio, todo ano. Você conhece o João Joca? Eu falei, não. O João Joca vai tirar defunto lá, da água. Todo ano o João Joca está entrando na água, morre 1, 2 aí. Eu falei, é mesmo? Vamos tirar vamos mudar esse gosto aí, pô. Vamos mudar isso aí. O que é? Aí eu criei o passeio a pé do Sítio Novo. E que foi uma loucura. Deu quase 10 mil pessoas. Tem foto para mostrar para vocês aí, até para a Polícia Militar comprovar o que tem mesmo. Né? E acabaram aquelas mortes que falavam que tinham, que nem sei se é verdade ou mentira. Foi uma coisa importante. E assim, para não me alongar mais, eu vou tentar agora sintetizar. Teve uma coisa que eu fiz, que eu peço aos senhores vereadores, ao Yuri e a você, diretor de cultura. Eu criei o Arquis, o Museu da Imagem e do Som. Eu queria o quê? A ideia qual que era? Ter um lugar de áudio para poder ouvir, uma discoteca, uma coisa assim. Naquela época era videocassete. E eu queria documentar, depoimento, todos os prefeitos vivos.
Vinha o governador, coleta um depoimento. Passou aqui Luiz Carlos Prestes, na minha época. Né? Tinha que documentar isso aí. Eu me lembro que o Tom, de saudosa memória, tinha uma coleção de 3.300 LPs. Eu comprei dele, comprei na Casa Pernambucana 3 aparelhos 3 em 1 com headphone. Comprei um videotape do Chico Bragueta, mas legal, de forma legal. E comprei uma TV grande, que tinha sei lá quantas polegadas, e estava lá. Mas depois parou isso aí, não sei, nem sei se existe hoje. Mas ele existe, então eu peço que reativem. Nessa história minha toda, e para fechar a questão do esporte, a Aninha tocou na Adrenalina Legal. Eu acho que foi uma das coisas que eu fiz que foi bastante significativa. Eu estava preocupado com a questão de droga. Um garoto tinha tido uma overdose na frente do deck. Eu falei, pô, tem um rio cortando a cidade. Isso é um privilégio. Um rio que está poluído, que a gente tem que resolver. Nós temos que chamar atenção para o rio e vamos tentar juntar as coisas. Essa moçada que se droga quer adrenalina. Por que não uma adrenalina legal? Uma adrenalina legal do ponto de vista prazeroso e legal do ponto de vista jurídico. Foi quando nós trocamos ideias com a Aninha, conversamos, o pessoal topou. Nós pegamos 40 bandidinhos mesmo. Tudo conhecido. Fomos buscar junto com o promotor e com o delegado, o PM. Fomos lá no Vale do Redentor, botou todo mundo numa sala. E molecada, tudo barra pesada. Aí eles são bandidos da cidade, né? Mas não é bem assim. Agora vocês pagam pelo que eles fizeram, porque eles não fizeram. Vamos trocar as bolas. Em vez de vocês serem bandidos, vocês vão ser heróis. Por quê? Vocês vão ser heróis. E projetei, num telão que eu levei lá, uma canoagem de corredeira. Vocês vão montar uma equipe de canoagem com vocês. Vocês vão ter que estudar, papapá. E aí entra o Zé Ricardo, que não está aqui. Foi importantíssimo o Zé Ricardo, hoje professor, que ajudou a montar. E assim, a nossa estreia vai ser amanhã, todo mundo aqui, às 8 da manhã, nós vamos fazer um rápido no Rio Pardo. Eu não sei nadar, não tem importância. Ficou 5 minutos embaixo d'água, se não sair, a gente tira. Levamos a molecada e aconteceu uma coisa interessantíssima. Na viagem daqui para Caconte, um deles começou a fumar, outro, não fuma não pode. E eu vi com prazer que dessa equipe, nós tivemos campeões paulistas, campeão brasileiro na seleção brasileira. Foi um trabalho que germinou. O que eu vou falar? Fábrica de Expressão. Nome genial criado pelo Benê Trevisan, saudosa memória. A Fábrica de Expressão na mão do Benê era o teatro da Lúcia e uma escola de flauta doce da Tereza, esposa do Alvinho. Mas eu achava um nome muito forte, Fábrica de Expressão. Expressão é muito grande, expressão corporal, expressão facial, expressão da pintura, expressão da música, expressão da dança popular, da dança de salão, da dança jazz, da dança clássica. A Fábrica de Expressão é muito grande. Foi onde eu tive a ideia. Agora, é importante dizer que nesse período todo, na cultura, eu tive a minha Dilma, a minha querida amiga, a minha querida Lúcia Vito, que foi lá, a minha irmãzinha Lúcia Vito, que dividiu comigo todas as angústias, as alegrias e as tristezas. Né? E nós fizemos uma Fábrica de Expressão, e tem uma coisa muito gozada da Fábrica de Expressão. Se um dia escrever um livro, tem que constar. Eu vi que tinha saído uma igreja daquele lugar, assim, aqui mesmo, ali dá certinho, eu vou fazer um teatrinho aqui na frente faz um hall, no corredor faz artesanato, no fundo uma escola de música. Eu tinha um monte lá no D7 tinha, como é que chama? Bloco, tinha cimento e tinha madeira. Aí eu pedi para o Leandro, vê se cabe uma arquibancada. Ele desenhou para mim, em 40 dias, os nossos funcionários fizeram arquibancada para 200 pessoas. Aí eu armei para fazer a inauguração como orquestra de violão de Tatuí. Aí eu fui no prefeito de Santo Urbano, ele não sabia de nada. Falei, João, prepara um improviso aí que sábado, não assume compromisso, que sábado a gente vai inaugurar a Fábrica de Expressão. A fábrica do que? Não estou sabendo de nada. É no distrito? Falei, não, filho, Fábrica de Expressão. E foi muito. São coisas da política, né? E no dia estava assim, nós estamos preocupados com a cultura da cidade, e leu o discurso, descerrou a placa e começou a Fábrica de Expressão, que é uma semente que valeu.
Depois eu fui, a Lúcia levou aquilo a ferro e fogo e manteve viva, e ela continua viva, graças a Deus. E agora eu vou encerrar. A minha filha, pai, não fala de coisa ruim. Não, eu não vou falar de coisa ruim. Mas a Aninha tocou no assunto. Eu vou encerrar tocando nesse assunto. E, por favor, não entendam isso por querer me virar, transformar um herói da cidade. Longe disso. Por favor. Entendam o porquê que eu vou falar isso agora. Polo de Tatuí. Eu ganhei uma bolsa de estudo do Maestro Neves, por causa do FEMP. Eram 12 vagas, tinha 400 candidatos e uma para mim. Eu era o mais velho da turma, eu tinha 49 anos. O mais velho depois de mim tinha 31. Quando eu fui para Tatuí, eu fiquei louco quando eu vi aquele negócio. Eu não tinha ideia, era 3.900 alunos, 50 orquestras, era uma ebulição, um negócio. Eu falei, nossa, isso aqui é o Nirvana, eu tinha que morar aqui dentro, né? Dentro do gramado. Eu fiquei louco quando eu vi aquele negócio. E aí surgiu um problema, o meu dinheiro não dava para viajar. Eu era presidente, não era corrupto. Não, põe a gasolina da prefeitura, de jeito nenhum, vamos falar que eu estou me beneficiando. Foi quando eu comprei uma moto. E eu viajei 4 anos de moto. Foram 92 mil quilômetros, 246 metros. Eu peguei meu canudo 4 anos depois, aos 53 anos. E fiquei muito amigo do Neves. Aí eu cheguei, Neves, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Vamos montar um polo de São Rio Pardo, cara. Vamos metastizar isso aqui. Não é difícil. E eu lá, pá. Aí eu, oficina de música Maestro Carlos Neves. Trouxe ele aqui de surpresa, botei a oficina no nome dele. E ó, vai puxar saco assim, não sei aonde, né? Quase que ele precisou fazer uma cirurgia. Mas foi ficando muito meu amigo, ele era uma pessoa fantástica. E eu Neves, vamos fazer. Um dia eu estou na aula, eu falei assim, vai na minha casa depois antes de ir embora que quero falar com você. Fui lá e ele falou assim, Janor, eu convenci o secretário. Vamos criar o polo. Eu falei, puta, eu não acredito. Nós temos que ir para São Paulo amanhã, você pode? Pô, até durmo aqui, vou direto, não tem problema. Aí cheguei lá, fui falar com o secretário, chorei, não teve para variar. Assim, o Janor é assim mesmo, faz muito mais do que você pensa, tá, então vamos armar o polo. Eu falei, 500 alunos? Não dá 500, vamos começar com 200. Não, tá bom. Aí ele pegou e falou assim, quem que é o deputado da região? É o Silvio Tudo. Então chama ele aqui, que tem um ato político, ele vai assinar, e assim o polo veio para cá. Eu sonhava crescer o polo a tal ponto que São José do Rio Pardo tivesse o 2º conservatório estadual de São Paulo. A ideia era, a médio prazo, trabalhando muito, separar, para ter mais autonomia. E foi um trabalho árduo. Eu comecei e de repente, por mudança política, o Maestro Neves cai, entrou um pessoal, mandou todo mundo embora. Eu fui o único ligado ao Neves que não fui mandado embora. E nunca vieram aqui. Nós ficamos abandonados. Abandonado e tá. Aí começaram a pressão, não mandava material, não mandava nada. Eu fui levando. 3 anos, uma dificuldade desgraçada. Eu ia na prefeitura, não acontecia nada. Ninguém falava, ninguém reclamava. Fiquei preocupado, eles vão fechar o polo. E aí eles me chamam em Tatuí para uma reunião. Eu falei para a Rita, vou ser mandado embora hoje. Assim, vamos ver, não tem outro assunto. Cheguei lá, estava a cúpula reunida. Os 5 diretores e mais uma diretora do projeto Guri. Não, aí o diretor, não, porque nós pensamos, por que o polo de São José do Rio Pardo? Não justifica. Porque polo, quem quiser estudar música é aqui em Tatuí. Não, você tem que abrir o Estado. Pô. Tem gente que estuda lá que não pode vir aqui. Não, porque papapá, e virou uma bagunça. Não, porque nós vamos pegar aquilo lá e transformar num grande projeto Guri. Mas você não pode fazer isso. Tem aluno que está no 5º ano. Tem aluno virtuoso lá. Ele que vem estudar aqui, mas, cara, como é que ele vai estudar aqui a 300 quilômetros? Você não pode, isso é uma questão legal, não é o preço a pagar. Já estava tudo pronto, a demissão dos professores. Aí, de repente, não, peraí, calma. Você é um grande empreendedor, mas como é que vocês falam isso? Vocês nunca foram lá? Não, mas na secretaria todo mundo fala. Não é assim, nós temos uma proposta a te fazer. Porque você é peça fundamental nessa transição. Você é um cara aqui muito bom para conversar com as pessoas, nós queremos que você converse com os pais, os alunos todos passam para o Guri, e os maiores de 18 vêm para cá. Aí queremos que você fale, vai na Câmara e fala com os vereadores, depois você fala na Câmara. Tá. E os professores vão ser demitidos agora em julho? Não, está tudo certo, tá. Mas vamos fazer a proposta para você, que nós não vivemos de nada. E naquela época, há 10 anos, né?
Me ofereceram R$7.000 para eu ser maestro da Orquestra Sinfônica Jovem, mudar para Tatuí, e me deixavam livre ainda para eu poder reger em Poços de Caldas. Eu ganhava 3.900, que já era um bom salário. 7.000 era um baita de um salário. Eu fiquei indignado. Eles estavam querendo me comprar. Eu pensei com meus botões. Se eu mandar esse povo para aquele lugar, eu vou mandar embora, eu não tenho testemunha dessa conversa. Eu vou ter que concordar e ver o que eu faço. Falei, tá bom, eu venho para cá. Quanto tempo? Não, está tudo certo, fica tranquilo. Não, você não fala nada, você não vai para o Polo amanhã, que era sexta-feira. Pode deixar que o Cristiano já vai marcar a reunião com ele, e você vai adorar. Aí já estava o cronograma. Segunda-feira, dispensa professores. Terça-feira, reunião na Câmara, que é terça, né? Que reuniu até hoje, né? E na quarta, reunião com os pais e transferência do material para o guri. E nesse meio, a conversa com o prefeito. Aí resolveram brindar, abriram uma champanhe, vamos brindar, agora sim, agora vai ficar bom. Eu sorrindo, o maior teatro que eu fiz na minha vida. A hora que eu saí de lá, na mesma hora, tentei falar no gabinete do Silvinho, não consegui, liguei para o Hélio, avisa o Silvinho que vão fechar o Polo. E de lá para cá, fui disparando o telefone, fui na casa do promotor, né, e comecei a ligar, falei para o João, promotor, temos que fazer uma liminar, é o único jeito, mas quem assina? Eu assino. Mas vão te mandar embora, de qualquer jeito eu vou ser mandado embora. O Polo não pode fechar, isso aí é a semente da minha vida. Vamos fazer a liminar. Nisso aí, a coisa caiu, e o próprio secretário de Cultura liga para mim e fala, fique tranquilo que não vai fechar o Matarazzo, esqueça o primeiro nome dele. Na segunda, estavam todos os professores lá para serem demitidos. E aí o João, ex-prefeito, falou assim, manda vir falar aqui comigo e nós vamos detetizar. Ele tem que falar o fim do Polo aqui. Mas naquela altura já tinha tido uma contraordem que eu não sabia. E todo mundo tenso, assim, calma, que a informação que eu tenho aqui não vai. Eles já estavam hospedados aqui, desde domingo, lá no hotel do Pé do Cristo, esqueçam. Isso, no Milênio. Eu lá fora, esse telefone toca, o Cristiano, o secretário de lá. Falou, cancela a reunião e depois vai ser marcado. Mas o que eu faço com eles? Não fala nada, deixa como está, não toca no assunto. Mas não vai fechar o Polo? Não, deixa assim. Tá bom, obrigado. Falei, pessoal, acabou. Entramos na sala, eu falei para eles, olha, fiquem tranquilos, o Polo não fecha. Eles estão com um emprego garantido. Agora é questão de tempo. Eles me mandam embora a curto prazo. Foram 7 meses. Eu fui demitido de uma forma bastante humilhante por parte deles. Me enquadraram em 5 causas possíveis da justa causa. Demorou 4 anos para eu ganhar tudo. Ganhei. Mas o Polo está aí. Eu não quero posar de herói. Não é isso o caso. Ironicamente, né, mudei de São José do Rio Pardo porque eu tentei segurar uma coisa de São José do Rio Pardo e consegui. Está aí. Então, é isso que eu quero contar para vocês. É uma história que tem que ser contada. E quero dizer outra coisa. O Polo está em risco novamente. Tá? Estão querendo fechar. Vocês têm que ficar atentos, fazer marcação cerrada. Essa questão do contingenciamento, mais a má vontade. A direção que entrou é igual ou pior a que estava, que acabou. O Tatuí caiu de 3.900 alunos para 800. Quando fundaram o Polo aqui, o orçamento naquele ano, 2006, quando fundaram o Polo naquele ano, o orçamento da Tatuí era 24 milhões. Naquele ano. Acho que hoje não chega a 5, com tudo que faz. Tem problema de gestão, de direção, porque o diretor não mora aqui, isso complica, realmente complica, né? Mas o problema maior não está aí, o problema maior está que eles querem fechar. Então, vocês, aí não é uma questão política e ideológica, é uma questão da cidade. Vocês têm que estar emanados, né? E pressão e pedir aumento. E quem sabe vocês conseguem, nessa legislatura, fazer com que se crie o Conservatório Estadual de São José do Rio Pardo. Tudo de lá, olha aqui, ó. Afonso, Paulinho, Mateus, o Rodrigo não. Rodrigo é o filho do Marco Aurélio, virtuosíssimo, meu baiano genérico. Ele foi para lá, para a Bahia e arrebenta hoje. E vocês não têm ideia do que o Polo repercutiu na região. A Orquestra de Poços mudou de cara, São João mudou de cara, e a vida é assim. E ninguém
é só. E quando me mandaram embora, isso criou eu fiquei mal. Porque eu não estou acostumado a ser demitido, eu estou acostumado a ser promovido. Quando te mandam embora, fica meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Que história que eu vou contar? Como é que eu justificava? E ao mesmo tempo eu pensei, 28 anos da minha vida em Rio Pardo. Algumas pessoas aqui, poucas, graças a Deus, não gostavam de mim. Eu me sentia um judeu na cidade, eu não tenho pátria. Eu era daqui, não era daqui, amava essa cidade, ao mesmo tempo. Ficou a parte que eu mais trabalhei na minha vida, ficou fechada, para balanço. Isso me incomodava. Nossa, me incomodava. Às vezes eu comentava com a Rita, não comentava muito, né? E de repente o Pedro, com essa generosidade, faz isso aí. E eu não me sinto mais cigano, nem judeu. Sou rio-pardense. É isso. Obrigado. Sou rio-pardense. Com muito orgulho. Graças a vocês. Graças a todos que me ajudaram a construir essa história. Muito obrigado. Só um minuto, eu falei tanto, centrei tanto, e não olho do lado. Fernando Torres. E Gi. Eu não contei isso. Nós sempre tivemos um problema na apresentação do FEMP, né, Marco Aurélio? Marco Aurélio pode contar bem essa história, ele está lá. Porque o primeiro Natucemo ele bebeu todas. O segundo Natucemo, ele falou, boa noite, Avaré. Foi um desastre. E, de repente, descobrimos o Fernando com a Gisele. Foi maravilha, pai e filho, figuras bonitas no palco, apresentação sóbria, empolgante, né? Empolgante, eu não esqueço. Mudou a cara. A apresentação é fundamental, é fundamental. O Fernando e a Gi fizeram a diferença. E eis que eu formei o grupo Voz ao Luar, que foi gozado. Eu não falei. Está aí o Matias, a turma aí, a Aninha, né? A Sônia. Assim, gente, vamos passar uma serenata. E virou uma cantoria, virou terapia, né? E a gente cantava. Você canta no banheiro? Canta, vem cantar com a gente. E foi uma delícia, né? Aí eu escrevi um musical, de Chico a Chico, 70 anos de MPB. E tinha um roteiro. Era apresentado. Quem apresentou? O Fernando. De uma maneira fantástica. Fernando, querido amigo, de muito boa memória. A gente fala, tem saudade que é boa. A gente chora de lembrança, mas significa que a pessoa não morreu, está viva no nosso coração. O Fernando está eternizado no meu coração. E de muita gente. Viu bem? Desculpe, eu falei muito mais do que devia. Neste momento, gostaríamos de anunciar a participação especial dos músicos Rodrigo Lopes Mendonça, Afonso Galvani, Paulo Figueira e Matheus Dias. Agradecemos a cada um de vocês por esta oportunidade, meninos, e por estarem aqui presentes nesta ocasião tão especial. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Obrigada.
do Agenor é o tema do Cinema Paradiso. O tema do FEMP, Festival de Música da Primavera, inesquecível.
Mais alguma de lambuja, assim? Oi? Tem que improvisar, né, Genor? Tem que improvisar, né? Quebrar protocolos. Bom, agradecemos aos músicos que gentilmente vieram aqui nessa homenagem. Muito obrigada a vocês. Presidente, por favor. Bom, quero dizer que foi um prazer, não é? Estar à frente desta Casa de Leis, com os meus pares aqui na Câmara, os nossos vereadores, sempre unidos num objetivo comum, e em homenagear aí o Agenor Ribeiro Neto, agora, de fato, cidadão riopardense. Receba o abraço, o carinho dos 13 vereadores desta Casa de Leis, indistintamente, não é? E o nosso muito obrigado por tudo o que fez pela cidade de São José do Rio Pardo ao longo destes mais de 30 anos de história, não é? E nós queremos lembrar também que Agenor Ribeiro Neto é mestre cuca, não é? Já teve 2 estabelecimentos comerciais oferecendo aí o melhor da culinária também para a nossa cidade, não é? Então, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e, merecidamente, cidadão riopardense. Ao encerrar esta sessão, queremos agradecer aqueles que nos prestigiaram com as suas presenças, autoridades, colegas vereadores, público em geral. Mais uma vez, cumprimentar o maestro Agenor, agradecendo-lhe por todos os anos de trabalho por São José do Rio Pardo, e dizer-lhe que é uma honra tê-lo no rol dos cidadãos riopardenses. Que todos nós tenhamos uma boa noite. Para encerrar esta solenidade, vamos ao hino de São José do Rio Pardo. Sonho de ternura para lograr o
gostaria que você falasse um pouco da nossa homenagem, o título. Olha, marcou minha vida, marcou a vida da minha família, da presença. Extremamente emocionante, extremamente emocionante.